Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo continuem nos nossos corações. Nós estamos felizes por mais esta noite com a palavra, né? Depois de bastante luta, né? Bastante problemas, mas a batalha tem que continuar, né? Estamos para continuar a batalha. Até que o último eleito venha para a palavra. Então, terminará o entusiasmo da mensagem, né? Mas enquanto o último eleito não tiver entrado, há um entusiasmo em cada coração para levar essa mensagem à frente. Muito bem, nós vamos ler a leitura aqui. Efésios 4, versículo 12. Vamos de pé ler. Querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. E ali em Romanos capítulo 8, verso 11, está escrito: E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Amém? Oremos. Senhor, nós te agradecemos nesta noite por tudo que o Senhor tem feito por nós. Agradecemos pela paz, pelo consolo, pelo conforto, pelo bem-estar da vida humana e também pelo bem-estar da vida espiritual, pois o Senhor tem socorrido nós no tempo presente. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Muito bem. Eu estou com o meu filho aqui que está me transportando. Ele ainda está um pouco cismado, né? Que eu não estou enxergando bem. Mas até eu estou cismado. Às vezes eu chego na lombada, eu fico esperando a Terezinha falar assim, a lombada. Mas agora eu estou vendo a lombada. Não estava vendo. Aí a gente vai estranhando as coisas, né? Estranha. E depois até acostumar com o certo vai demorar, né? Mas tá bom. Pois é, aquela do machixe foi boa, né? Pois bem, nós vamos ter uma palestra hoje, acredito que ela é para o bem do nosso ministério. Essa palestra, eu trago o título, o tema dela é O Ministério da Noiva é Cristo. Não é o mistério, vocês entendem. Dá um pouquinho de confusão. É o ministério. Há uma confusão muito grande em as pessoas entender sobre o ministério. Então, tem muitos ministérios, né? Muitos ministérios. Ministério é muitos. E cada pessoa na igreja ele tem um ministério. Cada pessoa. O diácono tem um ministério de diácono. O que canta tem o ministério da música, que canta. Cada pessoa tem o seu ministério. Dentro de casa tem ministério. A esposa tem o ministério da cozinha, o
ministério. Ministério quer dizer ministrar. Ministrar quer dizer fazer, manipular aquilo que você está sendo chefe, líder. Então, há uma confusão muito grande sobre o ministério. Você não mexe com aquele ministério. Você cuidado com o ministério. Mas qual ministério? Você tem que ter cuidado de qual? O presidente da República tem um monte de ministério lá, de ministro. Tem ministro de todo tipo. A igreja tem ministério de todo tipo. A casa da gente tem ministério. Mas então nós vamos falar de um ministério que precisa ser zelado e cuidado, que é o ministério da noiva. Esse é singular. Esse não é um ministério da noiva. O artigo é definido. Esse é o ministério da noiva. Quando você fala o ministério da noiva, não existe outro. Está entendendo? Não existe outro. É absoluto. É o ministério da noiva. Pastor, cada pastor tem o seu ministério. São vários pastores, são vários ministérios. Eu tenho o meu ministério, que é chamado o meu ministério, que abrange aqui São José do Rio Preto e ali naquela região de Pitangueira, Sertãozinho, Guariba, Ribeirão Preto, Terra Roxa. É o meu ministério. Até onde vai o meu ministério? Até quando ele vai? Até onde e até quando? Bom, ele vai até aonde se alcança almas que se convertem pelos membros desse que eu digo o meu ministério. Eu digo, e juntos nós podemos dizer o nosso ministério. O nosso ministério. É singular no ministério, no substantivo, e plural no lado pessoal. Então, se aqui alcança mais algum lugar, o Ministério de Rio Preto está abrangindo. Se o Ministério não alcança, fica só aqui, o Ministério de Rio Preto fica até aqui. Até quando vai o meu ministério? O meu ministério vai até quando eu morrer, ou eu desistir. Duas coisas podem acontecer, ou eu desistir ou morrer. Então termina o meu ministério. Aí quem ocupar o lugar vai ser outro ministério. Pode ter a mesma igreja, mas o ministro é outro. Então há muita confusão a esse respeito. Nós precisamos entender isso. Agora, vamos meditar então no ministério da noiva. A noiva só existe uma, não existe várias noivas. Existem várias igrejas, mas a noiva não, a noiva é uma só, não tem duas noivas. Jesus Cristo não vai casar com duas moças, ou 3, ou 4, ou 50, que nós já estamos vendo aí centenas, né, de igrejas. Não, elas são uma igreja, mas a noiva é uma só. Em cada igreja pode ter 2, ou 3, ou 4 membros da noiva. Vocês vão aprendendo isso bem claro, que é para não ter, para você não ser surpreendido com algumas superstições humanas, né? Então, alguém pergunta para o irmão Branham,
para o profeta dessa era, que é o mensageiro da era de Laodiceia, o mensageiro da noiva de Cristo na era de Laodiceia. Então, na perguntas e respostas sobre o selo, com a pergunta 22, alguém pergunta para o irmão Branham: teria a noiva de Cristo um ministério antes do rapto, antes do arrebatamento? Agora, essa é a interrogação. Nós vamos sair um pouquinho, depois nós voltamos nela, na interrogação. Mas no parágrafo 32, são coisas que todo mundo está batendo contra. Eu não sei porquê, como. Todo mundo não, uma grande quantidade de pessoas debate, fala contra esse tipo de coisa. Mas acredito que é um pouquinho de falta de prestar atenção na realidade do assunto. Porque, por exemplo, eu estou lendo aqui perguntas e respostas sobre os selos. Aonde será que eu achei essa mensagem aqui? Será que alguém criou, ou foi eu que criei, algum pastor criou? Vocês vão entender que a gente está pregando perguntas e respostas sobre o selo que o profeta pregou. Nós encontramos isso nas fitas, não é? Eu não estou com a fita, mas eu estou com o que eu tirei do livro que foi tirado das fitas. Vocês têm que entender isso. Nós agora não temos mais aquela fitinha para ficar aqui escutando a fitinha. Nós tínhamos antigamente, agora acabou. Agora nós temos pendrive, né? Tem o HD e tem o tablet, né? E eu tenho o D-Table, que é também, que está as fitas nesse D-Table. Aí o profeta mostra aqui no parágrafo 32 da mensagem Perguntas e Respostas sobre o selo. Ele diz: veja, as fitas têm um ministério em todas as partes ao redor do mundo. As fitas têm um ministério em todas as partes ao redor do mundo. Veja, em todas as partes elas vão para todos os tipos de idioma. Eu tenho elas em vários idiomas. E para não ficar longe, está aí no celular. Aí no celular, eu tenho qualquer idioma que você quiser, japonês, qualquer idioma. Até lá da África tem, tudo está aí. Tá? Quer dizer, era a fita, tá digital que chama agora, né? Agora está digital, mas era a fita. Agora, ele disse: então existem coisas que dizemos aqui, que não diríamos em outro lugar. O profeta falando. Veja você, esta é a razão pela qual eles desligam isto. Eles não querem assistir. Agora, no parágrafo 35, o profeta diz: de todas as vezes que tenho ficado atrás desse púlpito no tabernáculo, eu nunca, em nenhum tempo do meu ministério, nunca trabalhei na esfera de Deus e nas esferas espirituais como tem sido desta vez.
além de qualquer coisa que já fiz em qualquer período do meu ministério. O profeta falando. Em nenhuma reunião, em parte alguma. Assim, a maioria é cura. Esta é a revelação de verdades através do mesmo Espírito, o Espírito Santo. Aí vem novamente a pergunta que eu fiz lá e parei e fui para frente. Teria a noiva de Cristo um ministério antes do rapto? Aí o profeta diz aqui no parágrafo 233. Claro, isto é o que está acontecendo agora. Veja, a noiva de Cristo, certamente, é a mensagem da hora. Veja, a noiva de Cristo, claro, ela é formada de apóstolos, profetas, mestres, evangelistas e pastores. É isso correto? A congregação diz amém. Esta é a noiva de Cristo. Claro, ela tem um ministério, um grande ministério. O ministério da hora. E será muito humilde. Essa parte aí que nós agora estamos até pasmados, né? Do ministério apostólico, mestre, pastores, profetas, que não é o profeta, profetas que proferem, que falam a palavra. Qualquer pregador, pastor, pregador ele está proferindo, profeta. Então, mas isso vai chegar no lugar certo. Agora, no quarto selo, no parágrafo 378, o profeta diz, em Apocalipse 10, para mostrar que a mensagem do sétimo anjo será uma pessoa nesses últimos dias, ele está mostrando, quer dizer, para que as pessoas consigam conceber a humildade de William Marion Branham para considerar ou comparar com o sétimo anjo de Apocalipse 10, 7. Vocês estão entendendo? A maneira do próprio profeta estar expressando, porque é difícil você falar, não, fulano é um profeta, fulano é um... É isso, é difícil. Então ele está mostrando que não é, através do intelecto, de inteligência, de grande porte, mas sim através de humildade, que seria esse ministério, dessa mensagem do sétimo anjo, com letra minúscula, que quer dizer sétimo anjo terreno. Exatamente como Elias, o profeta, tinha como está predito em Malaquias 4, para revelar a verdadeira palavra do original. Deus nessa geração, a original palavra de Deus nessa geração, como ele fez com Jezabel natural, do mesmo modo, este homem fará com a Jezabel espiritual as igrejas denominacionais. Bom, o profeta está fazendo uma comparação para se entender o que é. O mesmo que Elias, o profeta Elias, veio acusando a Jezabel natural, física, lá daqueles dias de Acabe. Esse Elias que viria agora nessa sétima era, ele não seria uma operação natural, mas sim espiritual. Quer dizer, porque tal, ele mostra em outras mensagens, tal as mulheres, tal é a igreja. Isso é, as mulheres são a figura da igreja. Ou melhor, o retrato, né? Para vocês entenderem. Então, ele está debatendo contra as igrejas denominacionais. E qualquer igreja, porque quando nós falamos de denominação, nós falamos
daquilo da onde nós saímos, das denominações antigas. Mas está cheio de denominações novas que nós mesmos criamos e formamos. Quando você denomina uma igreja, quando você denomina um pastor, você é um denominacional, você está denominando. Em vez de você pôr Cristo, você está pondo aquele pastor. Em vez de você pôr Cristo, você está pondo aquela igreja. Vocês estão entendendo isso? Qualquer um de nós denominamos. Denominação não é simplesmente um estatuto. Qualquer maneira que você denomina, como Deus esteja ali, naquilo ali. Agora, o profeta diz, eu tive que ir até o capítulo 7, capítulo 10, versículo 1 ao 7, para provar que isto estará correto. E voltar em Malaquias e Amós, e assim por diante, para provar aquilo. Agora, nas mensagens, as almas que estão em prisão agora, no verso, ele aponta ali, parágrafo 158, das almas que estão em prisão agora. Então, as Escrituras diz, e a mensagem do sétimo anjo terrestre, o mensageiro sobre a terra, a sétima e última era da igreja. Quer dizer, ela termina, ela não tem outro mensageiro. É a sétima e a última. Termina o mensageiro terrestre. Nós vamos mais uma outra vez, um outro tempo, que agora não pode pôr junto, que me faz muita confusão, mas nós vamos observar os dois anjos, o anjo terrestre e o anjo celeste. Nós estamos com o profeta, William Marion Branham, o anjo terrestre, da sétima era, mas de Apocalipse 10, do 1 ao 6, é o arco do pacto, é o anjo celeste. Vocês vão ver onde nós temos aquela foto, onde está na cabeça do profeta, não sei onde é que está aqui, não está aí? Tá? Então, vocês vão notar que aquele lá é o anjo celeste acompanhando o anjo terrestre. Nós vamos ver isso futuramente. Mas vocês já ficam com isso na mente. Então, veja bem, quando ele começa na terra, nesse tempo, o mistério, agora não é o ministério, o mistério de Deus destes 7 selos seria declarado por esse tempo. Agora, nós vemos onde estamos. Isso quer dizer, nós estamos vendo aonde nós estamos, né? E poderia ser, aí o profeta faz uma pergunta, amigos, poderia ser? Note, completamente possível. Por quê? Para ver essas coisas, vocês fiquem sabendo que não é qualquer um que vê. Nós falamos assim, eu preguei, a pessoa não entendeu, não vê. Para começar, Jesus mostrou claro isso aí para nós. Se não nascer de novo, não pode ver o reino dos céus. Se não nascer de novo, você pode ensinar para milhões. Se um nasceu de novo dentro daqueles milhões, é um que vai entender. Os outros não vão entender. Nós temos que compreender isso aí. Então, nós não temos que debater com quem não entende. Quem não tem a visão. Como que você vai... Você joga uma pedra valorosa aí no chão, uma pedra de diamante, e todo mundo está cego. Aí você vai, cata, que você fica rico. E todo mundo está cego, não enxerga a pedra. Como é que ele vai catar? Se tiver um que enxerga um pouquinho, ele vai ver ali e vai catar, ele vai ficar rico. Mas os outros que estão cegos, que não viu, não viu. Quando Jesus fala isso, é porque o que não nasce de novo não vê.
Como é que uma pessoa vai ver o reino dos céus misturado com política humana, misturado com avareza, misturado com falatório, coisa que o mundo aí está cheio, misturado com esses YouTube, essas coiseiras, tudo que acaba com a cabeça da gente, isso aí. Acaba. Olha, se vocês for pôr a cabeça nessas coisas que tá, eu vou te falar, vai ser difícil nós concentrar para pedir uma oração, viu, gente? Vai ser difícil, porque Deus não está no meio dessa confusão. Ele chamou nós para separar da confusão. O que ele falou? Sai dela, povo meu, sai da confusão. E confusão não é só a igreja, não é só a religião. Não tem coisa que deixa a sua cabeça atrapalhada, é confusão. Parágrafo 185. É por isso que esta mensagem tem sido dessa maneira. Vocês vão notar uma coisa. Quando se prega a mensagem ao pé da letra, não tem muito fã. Não tem muito fã. Ninguém quer realmente sentir o peso da mensagem ao pé da letra. Porque se quisesse, nas vossas casas, cada um de vocês tem mensagem. Esse culto que nós botamos aí, terça-feira, foi com esse propósito, de ver como está a mentalidade do povo acerca da mensagem. Se fosse para falar de destaque de pastores, de fulano, e igreja, olha, nós estávamos com não sei quantos milhões de visualizações. Porque o povo gosta que você fala mal de um do outro. Não digo generalizado, eu não digo os eleitos. Vocês vão entender. Porque o eleito não vive assim, o eleito vive querendo alimentar a palavra. Mas quase uma grande parte interessa quando você fala mal de um e de outro, e gosta. Aí você tem partido, isso é política. A política cresce, um partido político cresce quando você diminui o outro. Porque quando você diminui o outro, você vai ter candidato para te superar, para te levantar. O Evangelho não tem isso. O Evangelho é o Evangelho da salvação. Você tem que pregar para as pessoas se salvar. Salvar do quê? Nós temos um evangelista aí, que não vai estourar não, que você está muito gordo e é perigoso estourar. Mas evangelista que faz a gente crer que é evangelista. Porque que prega mostrando a misericórdia de Deus para o pecador. Não é condenando o pecador que você prega, é salvando o pecador. Salvar do quê? Salvar da morte eterna. Então veja bem, é por isso que esta mensagem tem sido desta maneira. Em nenhum lugar mais no mundo é assim. A congregação diz amém. Como fica isto? Correto? Eles têm medo. Vê? Porém, ela tem sido destemida. A mensagem é destemida. Você prega ela sem medo. Exatamente, Deus é sempre dessa maneira. Veja, correto? É por isso que as mulheres têm sido tão repreendidas por esta mensagem. Sem saber, não foi revelado a mim. Foi mostrado, porém, não me veio até exatamente outro dia, dizendo o profeta. Olha aí, seguramente
se enquadra com o ministério. Ele está mostrando que, comparando lá com Elias, como Elias teve que chegar e acusar lá a Jezabel, e que a mensagem do irmão Branham sempre acusou as mulheres. Sempre. Que é o mesmo estilo da mensagem. Porque as mulheres, elas representam a igreja. A mulher representa a igreja. Agora, espere só um minuto. Veja, está anotando? O profeta faz questão que as pessoas anotem, marquem, né? As escrituras. Você deve anotar primeiro Timóteo 5:6. A Bíblia diz: a mulher que vive em prazer mundano não pode ter os prazeres de Deus. Agora, você vê como é que está o mundo. Então, teria de ser, veja, a mulher que vive em prazeres mundanos está morta enquanto vive. Isso é o que o profeta disse, São Paulo. A mulher que vive nesta condição mundana está morta enquanto vive. E se ela rejeita a misericórdia, ela pode cruzar a linha de separação, onde não há mais lugar para ela. E então, onde ela está, com seus olhos pintados, seus cabelos cortados, e ela tem cruzado a linha, sem meio de voltar. E tem que haver um ministério que seja pregado para ela. Você vê que é difícil essas coisas assim, no mundo que nós estamos vivendo. Mas é o que o profeta ensinou, a maneira do profeta pregar. Veja bem, mas lembre-se, nesse tempo está tudo acabado, está feito simplesmente um tormento. Haverá um ministério que mostrará grandes maravilhas. Joel disse assim: mas não haverá tempo para a redenção. Está tudo terminado. O Cordeiro tem tomado o seu livro e termina os seus redimidos. Isso é o profeta mostrando o fim. Nós estamos num curso realmente de fim. Um curso... nunca teve um curso que vocês notassem final como nós estamos tendo agora, né? Será impossível que nós não estamos prestando atenção? Será que nós estamos ainda cochilando nesse sentido aí, de achar que ainda vai longe, está longe? Então, vocês vão notar que a mensagem real, ela está sendo rejeitada. Agora, como a mensagem está sendo rejeitada, é que está mostrando o fim. Às vezes nós só notamos o fim por causa das doenças. E às vezes nós só notamos o fim por causa da política religiosa. Ou só notamos o fim por causa da política civil também. Não. Isso é parte em parte, célula em cima de célula, célula em cima de célula. Mostrando um substancial, um produto. Mas o primeiro foco espiritual que tem que entrar no cristão genuíno é: a mensagem está sendo rejeitada. Note bem isso. Aí você fala: não, mas a igreja fulano tem tal coisa, tem tanto, a igreja ciclano tem tanto. Não, isso não quer dizer. Isso aí, número físico não quer dizer. O resultado é números espirituais. Quem está vivendo? Como está vivendo?
a mensagem de Jesus foi rejeitada. Vocês vão notar que teve um tempo que juntava 5.000 pessoas para comer pãozinho lá, com ele. Muitas reuniões. Teve um tempo que ele tinha 70 discípulos juntos com ele. Quando ele começou a pregar a realidade da mensagem, ele só ficou com 12 e ainda um estava ali para trair ele, era do diabo. O que é isso? Aqueles 70 discípulos, eles não tinham lá 70 igrejas grandes, eles não tinham seguidores que conheciam Jesus, que comeram o pão que Jesus multiplicou. Não é chegado de surpresa. Você vê 2 peixinhos, 5 pão virar comida para 5.000, não é coisinha, não é coisinha simples, não é coisa comum, é coisa incomum. E aquele povo comeu e depois virou as costas e saiu fora. Porque não aceitava a mensagem, aceitava o pão, aceitava a cura, aceitava o companheirismo, mas a mensagem não aceitou. Você está vendo esse desarranjo que nós estamos tendo? O que vai trazer? O que esse desarranjo vai trazer? O que esse desarranjo está trazendo para nós, espiritualmente falando? Dificuldade para se crer na mensagem. Se fosse crer na pessoa, é fácil. Você desvia da pessoa, está desviado. Você sai fora da pessoa, está livre. Mas o que ela está fazendo? Está fazendo você descrer na mensagem. Eu já vi muita gente blasfemando contra a mensagem por causa de casos que está acontecendo. A mensagem não tem nada com isso. A mensagem é Cristo. E ela só entra dentro de você se na realidade você abrir porta para ela entrar. E ela não entra em porta de ferro aí que se abre para lá, não. Ela entra em porta de coração. É coração que se reconhece ser nada. Reconhece ser uma personagem inútil. Você não se opõe contra os acontecimentos, porque quando você se opõe contra os acontecimentos, você está na carne. Às vezes nós não percebemos isso. Você fica lutando contra acontecimentos, você está na carne. Porque quem está na carne não espera em Deus, espera em solução de problema próprio. Quem está no Espírito espera em Deus. A luta que nós temos não é contra a carne e o sangue, é contra as hostes infernais nos lugares celestiais. Então, assim como Jesus primeiro pregou e foi rejeitado, então foi e atormentou aqueles que estavam ali. Pregou para aqueles que estavam em prisão, que não podia se arrepender, sem tempo para a salvação. Você vê que vocês vão notar uma coisa estranha nisso aqui. Alguém fala assim: Jesus foi pregar lá no inferno. Por quê? Porque os que estavam aqui na terra junto com ele, abandonaram ele, saíram fora. Não tinha mais ninguém para pregar.
Você viu que a morte dele tinha pouquinho lá, ao pé da cruz lá. Todo mundo é bom enquanto é bom. Então veja bem. Então ele foi lá e pregou para aqueles que não podiam se arrepender. Não tinha mais como. Almas encarceradas, alma que estava presa lá na região dos perdidos. Aí você fala assim, estava lá, eu não vou lá no inferno pregar. Eu não vou lá no inferno pregar para almas que tá presa. O senhor vai? Pois você está pregando aqui, o inferno está aqui. Ele está pregando já e não sabe. Elas estão presas em quê? Presa em igreja, presa em pastor, presa em família, presa que o meu pai é isso, eu também você, minha mãe é isso, eu também você. O que é isso? É a alma presa. Não é o corpo dele que está preso, o corpo está livre, vai para onde quer, mas a alma dele está presa, a fé dele não consegue sair daquele pastor. Presta bem atenção nisso. E pastor nenhum não veio para pregar, para salvar a alma, para tirar a alma da prisão. Quem veio tirar a alma da prisão é Cristo. Cristo em nós, esperança da glória. Se aquele pastor está ungido com Cristo, então ele é um pastor cristão. Se ele está ungido com a fama do ministério dele, ele não está ungido com Cristo. Ele pode ajuntar muito mais gente do que aquele que está com Cristo. Porque Cristo só traz você na verdade. A verdade é doída, ela é dolorida. Então veja bem. Jesus primeiro pregou e foi rejeitado. Então atormentou aqueles que estavam ali. Pregou para aqueles que estavam em prisão, que não podiam se arrepender sem tempo para a salvação. Esse mesmo ministério terá que se repetir novamente. Se você for olhar que você prega e não vem ninguém da igreja, você vai largar de pregar. Você vai largar de pregar. Mas você tem que pregar. Eles têm que ouvir. Aqueles que estavam naquela dimensão presa, eles tiveram que ouvir para não ter para não ter justificativa. Não, nunca ouvi. Por isso que Jesus foi lá e pregou para eles. É por isso que nós estamos pregando. Você está pregando. Quando uma mulher está dando um testemunho fiel a Deus, a Cristo, vivendo uma vida reta diante de Deus, ela está pregando para aquelas outras que estão presas aí nas coisas do mundo, na vaidade do mundo, no sexo, na coisa assim que vocês sabem. Então, isso vai repetir novamente. E se isso pudesse ser a terceira puxada, porque a terceira puxada de Jesus foi lá no inferno. E a terceira puxada da noiva é aqui no inferno, para os perdidos eternamente. E se for ali, eu espero que não seja. E se for, pense nisso só um minuto. Agora, se for, Deus me livre. O profeta diz, porque eu tenho filhos, vê? Isto, porém, seguramente parece bem semelhante aqui, no inferno. Ele não está falando que é, está falando semelhante. Observe, três é a perfeição. Isto é, quando o ministério saiu, o ministério de Jesus Cristo constituiu em 3 puxadas. Você sabia disso? Note, seja sincero se vocês algum dia foram em suas vidas. Sincero para você pensar real.
tirar o que você acha que devia tirar e fazer real aquilo que você está achando que não devia fazer, mas que deve fazer, que tem que fazer. Isso é ser sincero. O ministério de Jesus, quando ele estava curando os enfermos, ele foi admirável, esse profeta da Galileia. Ora, ele fez cego ver, ele tem até mesmo ressuscitado os mortos. Nós temos 3 casos disso. Ele realmente ressuscitou os mortos, porém você não pode matar o ministério. Ele continua vivendo, porque esse ministério não é o ministério da pessoa física de Jesus. É isso que não se consegue entender. O ministério da pessoa física de Jesus acabou. É difícil vocês pegar isso aí. Sabe aonde? Ele mesmo falou. Acabou no Calvário. Quando ele derramou o sangue lá, ele falou, está consumado. Consumado, ele completou. Entendeu? E agora vem outro ministério, que é o ministério de Cristo, que é o Espírito Santo que ele enviou. É ele em forma de Espírito Santo. Mas não é ele em forma física. A forma física ele terminou no Calvário. É difícil para entender isso, mas se vocês prestarem bastante atenção, vocês vão entender. Então o ministério do homem acaba, mal de Cristo segue. Está entendendo esse? A igreja não está seguindo um ministério físico, a igreja está seguindo um ministério, a noiva, quer dizer, a noiva não está seguindo um ministério físico, a noiva está seguindo um ministério espiritual, que é Cristo. Mas não podem fazer a mensagem, veja. Agora, ele continuou vivendo, note. Quando vem a terceira puxada de seu ministério, a primeira foi curar os enfermos. E eu me pergunto, se seu ministério levanta completamente da mesma forma nos últimos dias, como foi? Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Jesus falando. Quer dizer, se lá aquele ministério foi daquela forma, e esse aí vem Jesus e fala, ó, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Quem é que é enviado dele? Todos os que creem na palavra de Deus e que estão pregando o Evangelho. São enviados, são apóstolos, são missionários. Eu também vos envio, as obras que eu faço, vós também fareis. Quem é esse? A noiva. Agora, há alguma pergunta? Sua primeira puxada, ele curou os enfermos, isso está correto? A congregação diz amém. O seu segundo ministério, ele estava profetizando. Seu terceiro ministério, ele estava pregando aos perdidos eternamente, as 3 montanhas e assim por diante, com os picos. O ministério de Noé também teve 3, veja bem. Então, agora o profeta diz aqui, tem demorado tanto essa longanimidade de Deus? A longanimidade de Deus é o tempo que Deus vai dando. Vocês vão ver que parece que Deus tem esperado bastante, né? Deus tem tolerado bastante o ser humano na Terra, né? Você já viu como que o ser humano na Terra está terrível? Terrível. E Deus tem tolerado isso aí. Deus está tolerando. É longanimidade. É tempo que Ele está dando. Aí o profeta diz aqui no parágrafo 309, tem demorado tanto essa longanimidade de Deus, que o ministério constantemente, através de fita e tudo mais, tem vasculhado através do mundo. Gente, nós temos que dar valor para essas mensagens, para essas fitas.
Se nós não der valor para essas mensagens, para essas fitas, nós estamos perdendo o nosso tempo. É coisa errada nós estar vindo na igreja e fazendo movimento e barulho e pregando e com esse movimento, se você não der valor para a mensagem. Não adianta. Nós estamos sob, quer dizer, debaixo do jugo de Malaquias 4. Foi um jugo pesado, Malaquias 4. Converter o coração dos filhos aos pais. Converter é mudar. É sair dessa tradição religiosa que nós temos. Nós temos uma tradição religiosa orgulhosa, errada. Você acha que você estando na igreja está bom. Você acha que você está orando para um e para outro está bom. Você acha que você está cumprindo, pagando seus dízimos, vindo na igreja, ajudando, está bom. Isso não é só isso que está bom, não. Não é só isso que está bom. Não é só isso. Você tem que encarnar a palavra de Deus. Se você não encarnar a palavra de Deus, você vai ficar com tudo que você faz. Aí onde Paulo falou ainda que eu dei tudo que eu tenho para os pobres. Não resolve nada. Se você falasse a língua dos anjos, se você transportasse um monte de um lado para o outro, que é uma coisa misteriosa. Você já pensou você olhar num monte ali e falar, não precisa muito grande não, esse monte de areia que está aí no fundo aí, você olhar nele e falar, muda para lá, e ele levantar de lá e mudar, todo mundo ia achar que você é um santo demais. E se você fizesse isso e não tivesse o amor, não seria nada resolvido, isso aí não valia nada. Você ficava com isso aí, com fama que você fez isso aí, mas não valia nada. Por isso que Paulo disse, nada me adiantaria. Ele falou assim. Você veja, é complexo a coisa. Agora você fala, não, eu tenho amor. O amor, eu amo meu irmão, eu não falo mal dele, eu amo ele, eu faço isso. Bom, você vai lá em Hebreus, Romanos 13, a suprema excelência da caridade. O supremo é o que manda, o maior. Excelência da caridade. O amor não se ensoberbece. Não é pessoa que fica orgulhoso porque faz. O amor não folga com a injustiça. E o nosso amor é muito de folgar com a injustiça. Não, coitado, Deus vai cuidar dele, Deus vai... Não, se você estiver folgado, você tem parte naquela ação. Não é assim que se ama, não. Você ama corrigindo. Você ama consertando. E quantas coisas vocês vão lá e olham lá, que eu não vou meditar nisso agora. Então, veja bem, note que se Jesus, ele disse, possivelmente esse último, aí ele fala aqui, ó, tem demorado tanto a longanimidade de Deus, através dessas fitas, mas tem vasculhado o mundo, mas possivelmente esse último eleito, entrou recentemente, tem sido a iniquidade que tem demorado tanto, o profeta faz interrogação. Se Jesus é o mesmo, o que é? Hebreus 13:8. Sua mensagem deve ser a mesma, preparando para encerrar, para fechar. Você, pedreiro, sabe muito bem o que é começar um serviço e terminar um serviço. É os dias mais ruins que nós temos, é o dia que nós começamos o serviço e o dia que nós terminamos o serviço. Você tem que juntar tudo, acertar tudo, limpar tudo, deixar tudo pronto.
botar na caixa toda a ferramenta, olhar se tem, a gente falava rabo, hoje eu não sei como é que fala, para fazer retoque, é o dia pior que tem. Nós estamos nessa hora de mudança de serviço, mudança de ministério, sabe? Mudança do ministério terreno para o ministério celestial. Você tem que se preparar tudo, tem que arrumar tudo, com perfeição. Mensagem de acusação, o profeta diz, e o Espírito Santo hoje, ele não é a terceira pessoa, ele é Deus, ele mesmo manifestado em carne humana, pelo sangue de Jesus, para santificar uma vida, para que ele possa refletir a si mesmo através dessa vida nossa, dessa pessoa humana. E eles crucificaram essa mesma palavra manifestada. Vocês vão notar que hoje você não sacrifica a pessoa física, como eles crucificaram a pessoa física de Jesus. Hoje você crucifica a palavra que entra dentro da pessoa. Sabe? Não sei se você vai conseguir entender. Matar uma pessoa, você não está crucificando a Cristo, você está sacrificando a pessoa. Mas sacrificar a Cristo é aquilo que você não deixa entrar naquela pessoa para dar vida eterna para ele. Dá para entender? Difícil, irmão Rodolfo. Hoje, para uma pessoa livrar da morte, você tem que levar o Evangelho dentro dele, que é Cristo. Cristo é a palavra. Você tem que levar o Evangelho dentro dele. Quando você leva o Evangelho, que é Cristo, a palavra, a mensagem, dentro daquele corpo, aquele corpo é eterno. Quando você impede a palavra, a mensagem, o Cristo, entrar dentro daquela pessoa, daquele físico vai morrer. Você é participante daquela morte. Você é criminoso. Você está crucificando a Cristo. É um pouquinho diferente, mas é fácil de entender. Porque nós só entendemos um lado, nós só olhamos o lado humano. Mas nós não somos só humanos. Dentro de nós tem o lado espiritual. O homem interior está dentro. Você tem que deixar o alimento entrar dentro do homem interior para ele transformar o homem exterior. Não sei se vocês vão entender agora. É o homem de dentro que tem que transformar o homem de fora. O rapto se dá para o homem de fora, mas com a força do homem de dentro. Está entendendo esse agora? A força do homem de dentro é Cristo. É aquela teofania que quando você nasce de novo, ela entra dentro de você. E você sente o Evangelho tomar conta de você. Então veja bem, está crucificando a Cristo. Então, quem crucifica Cristo hoje é o povo que nega a vindicação da manifestação do Filho de Deus nas pessoas. Por essas coisas, ele disse que aconteceria nesse dia por sua palavra. Estão vendo? Observe agora, o Espírito Santo na revelação é Cristo. Nós temos muita confusão com a palavra Cristo. Cristo é a unção do Espírito Santo, que pode entrar dentro do nosso ser através do ouvir. Ela entra dentro do nosso ser e vai fazer morada na alma. E você sente a alma fortalecida. Observe, foi um cordeiro que abriu os livros. E o cordeiro é Cristo. Essa unção que está dentro de nós, ela que abriu os mistérios. Essa unção que está dentro de nós, se você crê que ela está dentro de você, é aquela que surgiu, te deixou Deus tirar, deixou o homem tirar a foto. O profeta disse que foi um grande milagre Deus deixar o homem tirar a foto dele na cabeça do profeta.
Eu sei que isso aí é difícil de vocês considerar, difícil, porque é uma foto, nós temos essa foto, tudo bem, é uma foto, não pode nem olhar na foto, tal, não. A foto não é o importantíssimo da foto, é aquela foco de luz, é aquela coluna de luz, tá bem? Que nós não estar vendo ela, mas ela pode estar aqui pairando dentro do seu coração e fazendo você crer que isso é verdade. Esse é o grande mistério da divindade, que é a deidade de Deus. A deidade de Deus é a sua carne misturada com a divindade. Isso é difícil. Eu não estou vendo o povo se mover a isso. Mas veja bem, agora, aqui esse Cristo tem um nome. Lá ele chamava Jesus. Isso aqui é outra coisa. Vocês vão ler lá em Apocalipse, que aquele novo nome lá, você lembra que estava na perna dele, na coxa dele, estava escrito o novo nome? E qual era o novo nome que estava escrito na coxa dele? A palavra de Deus. O nome de Cristo agora é a palavra de Deus. É o nome. O profeta diz aqui, mas o Cristo tem um nome. Qual é ele? A palavra de Deus. É isto que é. No princípio era o Verbo. O Verbo estava com Deus, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E esse Verbo é Cristo e é chamado a palavra de Deus. Veja o que você é quando a mensagem encarna em você. Você é a palavra de Deus revelada. Eu sei que é difícil, mas vocês vão entender. Então veja bem, nós não vamos chegar muito, que já está, que hora que é? Já está no fim? Agora eu estou enxergando, acho que eu não estava olhando. Então veja bem, agora nós vamos notar aqui, o profeta diz aqui na mensagem testemunho, o parágrafo 19. O ministério de fitas é uma coisa mundial, em todo lugar. Isto é as mensagens do profeta, né? Eu acho que é uma maneira que Deus tem de espalhar a mensagem entre as terras ímpias, onde ela tem que ser introduzida. Na Alemanha e lá por todos os outros lugares, na Europa, eles têm fitas que levam para as suas congregações e centenas de pessoas e colocam pequenas coisas em seus ouvidos e tocam sua fita, né? Nos estrangeiros, aqui no Brasil também tem. Tem vamos supor, se você é alemão, o outro é japonês, tem um aparelho que você põe no ouvido, está pregando em inglês, você ouve na sua língua. Aqui no Brasil tem. Então veja bem, aí o profeta diz aqui, eles tocam uma fita, enquanto eu estou falando, o ministro fica ali fazendo as mesmas expressões em outra língua, e trazendo isto diante de centenas, e centenas estão sendo salvos e curados. Com a mensagem, apenas através das fitas que vão para o outro lado. Você vê quanta crítica que nós temos aqui por causa dessas fitas? Vocês já notaram? Eu acho que quando a gente não pode apoiar, a gente é melhor ficar quieto, esperar em Deus. Centenas estão sendo salvos e curados apenas através das fitas que vão para o outro lado do mundo, todas em inglês, mas sendo traduzido em muitas línguas diversas. Sabe qual a mensagem que é? O testemunho, parágrafo 19. Leia lá vocês. Está ao redor do mundo,
e recebemos notícia delas através dos correios. E o profeta diz aqui, veja bem, por quê? Eu digo para vocês, por que nós temos que focar, né? Focar nas mensagens. Por que focar nas mensagens? Quem é grande aqui na igreja? Qual personagem é maior aqui na igreja, além de Cristo? Não tem. E quem é Cristo aqui na igreja? A mensagem. Nós temos que ter essa consciência, gente. A mensagem é Cristo aqui na igreja. A mensagem é Cristo aqui na igreja. Veja, a mensagem, o absoluto, parágrafo 242, eu já falei muito isso aqui. Ele diz assim, eu recordo quando eles moveu-se lá embaixo, naquela grande luz, lá de pé na margem daquele rio, em junho de 1933, quando ele disse, como João Batista foi enviado e precursou a primeira vinda de Cristo, eu te envio com uma mensagem ao mundo para precursar a segunda vinda de Cristo. E ao redor do mundo ela foi quando o fogo do reavivamento foi construído por 15 anos aproximadamente, cada monte, a cura divina através das nações, o poder da restauração. Veja, isso é um clima, esse é o clima final que vai trazer para nós a fé para o rapto. Olha, irmãos, eu vejo muito diferente a situação que nós devemos seguir. Vejo que nós estamos com tudo em nossa mão. E se pôr uma pedra de diamante aqui, eu creio que não sei qual de nós pega primeiro, porque todos nós estamos vendo. E nós estamos com essa grande pedra maior que diamante, que é a pedra da vida eterna. Ela está nas nossas mãos. Creia nisso. Não precisa ter medo, ter nada, não precisa ter embaraço nenhum, nada. É crer na palavra, crer na mensagem do profeta desta era. Malaquias 4 veio para restaurar a nossa fé. Vamos agradecer a Deus. Eu agradeço a Deus pela vitória que Ele tem me dado. A gente está sentindo completamente mudado nossa natureza, perdido aquele trauma que parece que psicologicamente prende a gente, né? Vocês sabem como é. Deus tem me libertado de uma forma tão boa que parece que eu estou andando em outro mundo, né? Deus tem me dado essa vitória. Eu agradeço as vossas orações, as orações de todos que oraram, porque a gente passou por uma fase meia cruel. Mas Deus ouviu as nossas orações. Amém? Deus abençoe a todos. Jesus amado, nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por nós. Abençoa cada irmão, cada irmã, cada um que está participando aí através da internet, que o Senhor dê recursos para eles, que essa palavra possa morar dentro deles e que eles possam reconhecer que o ministério da noiva é Cristo e Cristo é a palavra, é a mensagem. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Amém.